Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver esta semana, que é a Semana das Dores, contemplando Maria, que se coloca caminhante com Jesus, sofrendo as dores, passando por diversos sofrimentos, mas certamente que ela sofre em comunhão com aquele que pode dar-nos a vida, pode tirar de nós todo o sofrimento. Acolhamos, meu irmão, minha irmã, o Evangelho deste dia, abrindo-nos a graça do perdão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 8, de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós somos todos os dias tocados pela palavra santa de Deus. E tem dia que essa palavra ela tem uma dimensão de tanta profundidade, porque questiona, o profundo do nosso ser, as nossas atitudes, a nossa consciência. E hoje é certamente um desses dias, porque a palavra ela toca profundamente uma dimensão muito interessante da nossa vida, que é justamente essa dimensão da nossa relação com a graça e também da nossa relação com o pecado e com o perdão amoroso de Deus. Uma mulher é posta diante de Jesus. Na consciência e no coração daqueles que trazem esta mulher até Jesus, tem muito desejo de vingança, de punição, poderíamos dizer, tem gosto de sangue. Tem gosto de sangue os sentimentos e as atitudes destes que apresentam a mulher a Jesus. Eles todos, homens que têm em si muito do machismo próprio da época, apresentam a esta mulher com o desejo de puni-la, mas também com o desejo de colocar Jesus numa situação difícil. Ele é questionado: vem cá, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Moisés na lei diz que essas mulheres devem ser apedrejadas. E você, o que diz? Se Jesus se posicionasse dizendo que ela deveria ser apedrejada, ele estaria indo contra aquilo tudo que ele pregou sobre o amor, sobre o perdão. Mas se também ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria indo contra a lei de Moisés, a mesma lei que Jesus disse que veio para colocar em pleno cumprimento. E aí então eles esperavam de Jesus uma das respostas para que pudesse de alguma forma acusar Jesus. E Jesus, diante do questionamento, diante da situação, ele vai dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí, meu irmão, minha irmã, como diz o Evangelho, foram saindo, a começar dos mais velhos, porque carregavam pecado. Talvez aquela mulher que foi
surpreendida em adultério, estivesse até vendo ali na sua frente aqueles homens que a acusavam, talvez ela estivesse vendo algum que um dia teria até flertado com ela, teria dado cantadas nela, teria humilhado ela moralmente. Porque, queridos irmãos e irmãs, é comum que aqueles que acusam, muitas vezes acusem para poder tampar, para poder disfarçar o mal também que produzem. É preferível se apoiar numa lei para acusar as pessoas do que assumir verdadeiramente um compromisso com uma mudança de vida. E Jesus, ele deseja realmente questionar os corações. Por isso, sendo questionado, ele questiona. E questiona não baseado numa lei externa, mas baseado numa experiência de tocar o coração, o profundo do coração das pessoas que estão diante dele, destes acusadores, que têm gosto de sangue na boca e no sentimento, e que precisa ser questionado profundamente sobre qual é verdadeiramente o sentido da vida. Se a gente aponta o dedo para alguém, nós estamos, na verdade, tantas vezes denunciando o próprio coração nosso, fechado à graça. Um coração, muitas vezes, desejoso de fazer aquilo que a gente está acusando na outra pessoa. Ou a gente não tem coragem, ou não tem possibilidade, então é melhor acusar o outro de um desejo também que nós podemos ter. E aí, meu irmão, minha irmã, a atitude de Jesus de dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, questiona profundamente o modo como nós podemos acusar, condenar as outras pessoas. Foi levada a Jesus a mulher adúltera, mas ninguém adultera sozinho. E cadê o adúltero? Por que que a mulher deveria ser apedrejada, humilhada? Por que que o questionamento é acerca da mulher e não se faz questionamento acerca também deste homem que adultera? Porque nesta sociedade machista o peso é posto sobre os ombros das mulheres. E isto não é só do passado, mas também no nosso presente, isto continua a acontecer. Existe mãe solteira, não existe pai solteiro. A gente não ouve falar em pai solteiro. E ninguém engravida sozinha. Uma mulher, para engravidar, precisa de um homem. E muitas vezes a gravidez, assim, ela se torna um peso para as mulheres, porque elas são acusadas, apontadas, são muitas vezes humilhadas. E muitas vezes os homens, eles fazem a experiência de continuarem como se nada tivesse acontecido. Então nós temos mesmo, queridos irmãos e irmãs, que questionar esta sociedade machista. É isso que Jesus faz. Questiona esta atitude de julgamento que deseja punir a mulher, mas que não quer ou que não tem o mesmo critério para poder analisar a vida daquele que engravidou com ela. Então nós somos chamados a questionar também no nosso tempo posturas machistas, posturas de discriminação que não respeita a mulher, a sua dignidade. Meu irmão, minha irmã, o questionamento é profundo. E é um questionamento que toca também a cada um de nós como seres humanos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Muitas vezes a atitude do julgamento toma conta do coração da gente e a gente passa a apontar o dedo para as outras pessoas como se nós fôssemos perfeitos, livres de qualquer dificuldade, de qualquer pecado. E aí, meu irmão, minha irmã, o questionamento de Jesus vem nos lembrar que todos nós somos pecadores, que todos nós precisamos nos arrepender e que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. E quando nós nos abrimos a esta misericórdia, eis que a graça se dá em nossas vidas. Para a mulher,
Jesus teve uma palavra, que foi a de dar a ela a graça de não ser condenada e de, indo embora, assumir a vida da graça, buscando não mais pecar. Meu irmão, minha irmã, o convite é este, é que nos abramos à misericórdia de Deus e que, abertos a esta misericórdia, nos comprometamos com ela, buscando viver na experiência da graça. O pecado é tentador, mas nós podemos, com a graça de Cristo, vencer o pecado, porque Ele já venceu por nós. Querido irmão, querida irmã, busquemos viver a experiência da misericórdia a cada dia das nossas vidas. Evitemos o julgamento, olhemos sempre mais para nós, para que possamos crescer sempre mais no seguimento do Senhor e que venha generosa a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica com Deus. Um abraço forte.